Louvado seja o nome de Deus. Boa noite. Obrigado, minha irmã, por esta música. Com certeza o nosso Deus, Ele sempre diz para nós que nós podemos nos levantar, que nós podemos ter forças e termos a vitória no nome dEle. Você diz amém? Bom, a gente não está podendo se cumprimentar, né? Apertar a mão aí e tal, mas vamos olhar para o lado e diga assim, ó: que bom que você veio e que Deus abençoe você. Você pode dizer para quem está do seu lado aí? Se é alguém da sua família, você pode até dar um abraço, né? Se é alguém da sua família aí, daí que veio junto contigo, Deus seja louvado pela sua presença nesta noite na igreja. Eu quero cumprimentar você, nós vemos aqui a nossa igreja com bastante gente. Deus seja louvado, que bom que você veio. Nós estamos numa jornada de uma semana, vamos até o próximo sábado, todas as noites abrindo a palavra do Senhor. Fico muito feliz em ver alguns rostos queridos aqui, né? Pessoas aí que é uma alegria reencontrá-los. Deus seja louvado pela presença de todos vocês aqui. Quero cumprimentar os meus amigos também que estão assistindo pelo canal da Igreja Central de Tubarão do YouTube. Que Deus abençoe você. Você é o nosso convidado especial para ficar conosco até o final. E hoje à noite também nós estamos conectados com a Rádio Bandeirantes 1090 AM. Então, eu vou pedir licença para vocês que estão aqui agora, tá bom? Porque eu vou falar uns segundinhos com o pessoal da rádio. Você que está me ouvindo aí pela rádio, que talvez está no seu carro, está na sua casa, quem sabe no trabalho, quem sabe alguém que está trabalhando aí, um porteiro, um guarda noturno, quem sabe alguém que está em casa aí comendo alguma coisa e escutando a rádio. Nós falamos ao vivo aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Tubarão. Fica aqui na rua José Genovez, ao lado da loja 1001, quase na frente aqui da delegacia aqui na cidade. Então, se você quiser, pode vir aqui participar também. Se der tempo de vir ainda hoje, venha. Se não, você que está ouvindo pela rádio, Rádio Bandeirantes, venha amanhã, 15 para as 8, e eu quero conhecer você. Eu sei que Deus tem um plano especial para todos nós, estando aqui, estando em casa assistindo ou ouvindo pela rádio. E esse plano está na palavra dele. Ontem à noite nós vimos sobre a palavra dele. Então agora eu vou pedir, se você puder, para pegar sua Bíblia aí na mão. Você pode pegar sua Bíblia? Pega a sua Bíblia. Isso, segura a Bíblia e nós vamos colocar pertinho do coração. Deixa eu só pegar meu púlpito aqui. Pega a sua Bíblia, coloque pertinho do coração. Nós vamos falar com o nosso Deus agora. Pastor Clayton já fez aqui uma oração pelos nossos pedidos. E agora nós vamos orar pelo estudo da palavra nesta noite. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Ele nos trouxe aqui com um propósito. Então nós vamos orar agora pedindo que este propósito se cumpra em nossa vida. Segura a Bíblia aí, fecha os seus olhos. Querido Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos nos colocar diante da Tua presença para entender a Tua vontade através da Bíblia. Pai, tem um grupo grande que está aqui na igreja. Tem um outro significativo também que está assistindo pelo YouTube. Outros estão escutando pela Rádio Bandeirantes. E o que nós queremos te pedir agora é que o Senhor visite cada coração. Nós estamos aqui com a Bíblia pertinho do nosso coração. A Bíblia está aqui, Senhor, porque nós queremos guardar a Tua palavra em nosso coração. Queremos, ó Deus, que o Senhor revele os Teus planos para nós nesta noite. Nós queremos a verdade. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor se manifeste aqui nessa igreja e toque cada coração. Esse é o nosso pedido. Vamos estudar essa noite, ó Pai, sobre o tema da origem do mal. Por que que pessoas boas enfrentam coisas ruins? E nós queremos que o Senhor dê o sagrado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Você pode abrir aí em Gênesis capítulo 1. Você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1. O livro de Gênesis é o princípio de todas as coisas. Na verdade, as relacionadas aos seres humanos. Porque antes do Gênesis, Deus já existia. Deus já havia criado. Deus já havia se manifestado. Só que no livro de Gênesis, nós encontramos a criação do planeta Terra. Nós encontramos a criação dos seres humanos. É isto que nós encontramos
no livro de Gênesis. Muitas pessoas têm hoje criticado o livro de Gênesis. Muitas pessoas têm desacreditado do livro de Gênesis, desacreditado da criação. E alguns dizem assim, para acreditarmos na criação bíblica, é somente pela fé. Eu vou te dizer uma coisa, acreditar no evolucionismo também exige fé. Porque a verdade é que nós não temos fatos científicos que comprovem a teoria da evolução. Se diz uma pessoa para mim, pastor Jefferson, acreditar no dilúvio, por exemplo, é uma coisa estranha, porque como é que a gente vai acreditar que o dilúvio aconteceu? Vou te falar uma coisa. O dilúvio é mais real do que a teoria da evolução. E nós temos evidências geológicas e arqueológicas que comprovam um dilúvio. Temos inclusive evidências literárias que comprovam um dilúvio. E uma das evidências, inclusive, está aqui pertinho de nós. Uma cadeia de montanhas que começa no Rio Grande do Sul, atravessa Santa Catarina, aqui com a linda Serra do Rio do Rastro, Serra do Branco, vai subindo ali pela região do Vale do Itajaí, atravessa o Paraná e vai até São Paulo. Essa cadeia de montanhas que existe aqui é uma evidência de um cataclisma universal, que aconteceu em toda a Terra. É uma evidência do dilúvio. Então acredite numa coisa, o livro de Gênesis é algo real. O capítulo 1 de Gênesis e os demais capítulos são capítulos históricos. Não são histórias inventadas, mas é algo histórico. Vou te dizer uma coisa, eu prefiro acreditar que Deus pegou o barro e soprou o fôlego de vida, e amanhã à noite nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu prefiro acreditar nisso, e que então, de uma maneira que parece até simples demais, né? Que Deus pegou um boneco de barro, soprou e passou o homem então a existir. E alguns acham que isso é muito simples, é uma explicação muito simples. E uma explicação de que houve uma explosão? Não seria talvez até mais simples? Uma explicação da origem da matéria. Agora, o que a Bíblia diz no livro de Gênesis? O que a Bíblia fala aqui sobre a criação? Você está com a Bíblia aberta? Olha o que diz no capítulo de número 1, Gênesis 1. Antes de ler, nós mudamos o canal aqui, deu uma falhadinha antes, mas agora está normal. Pode deixar aí, Scherer, qualquer coisa se falhar eu troco. Eu só uso esse aqui porque é melhor para eu usar o controle remoto e a Bíblia na mão, né? Então agora, olha o que diz aqui em Gênesis 1, verso 1. Está com a Bíblia aberta? Diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então olha aqui para mim. Quem criou os céus e a terra? Quando que Deus criou os céus e a terra? Mas eu já falei e repito. Esse é o princípio de todas as coisas? Não. Este é o princípio do nosso planeta. Esse é o princípio da onde nós vivemos. Aí a Bíblia diz que Deus, Ele criou os céus e a terra. Diz que a terra era sem forma e vazia. Nós não vamos ler agora o capítulo inteiro de Gênesis, o capítulo 1. Mas aqui no capítulo 1 você começa a ver Deus criando tudo. E tudo que Deus foi criando seguiu uma sequência exata. Uma sequência exata. Tudo Deus foi criando. Deus criou inclusive a ordem de dia. O dia separado com uma parte escura e uma parte clara. Deus estabeleceu a semana. Que Deus fantástico. E tem uma coisa interessante. Olha para a Bíblia agora, nós não vamos ler tudo, mas olha que coisa interessante. À medida que Deus vai terminando a sua criação, olha o que diz no final do verso 10. A última frase do verso de número 10 diz assim: e viu Deus que isso era bom. Olha que interessante. Olha o verso 12. Deus cria mais um pouco. E aí a Bíblia diz assim, depois dele criar a relva e tal, no final do verso 12, diz assim: e viu Deus que isso era bom. E assim vai se repetindo em tudo que Deus criou. Se você olhar o final do verso 21, olha o que diz no final do verso 21, quando Deus criou os grandes animais marinhos,
os seres viventes que rastejam, e diz assim: e viu Deus que isso era bom. Agora olhe para o último verso do capítulo 1 de Gênesis. Diz assim, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era mais ou menos. É isso? Era bom? Muito bom. Muito bom. Só que agora eu te faço uma pergunta. O mundo que nós vemos hoje é bom? Você sabe como que era a criação de Deus? O ser humano, por exemplo, tinha cerca de 4,5 metros de altura. Hoje nós temos jogadores de basquete, não só jogadores de basquete, mas é que tem muitos jogadores de pessoas altas que se tornam jogadores de basquete, né? Mas eu já vi de uma reportagem sobre um atleta nos Estados Unidos que tinha 2,39 metros. Eu, que tenho 1,76, seria um anão perto desse homem. 2,39 metros. Só que ele, perto dos primeiros seres humanos, seria muito pequeno. Muito pequeno. Praticamente a metade. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 3, verso 11, que teve um homem que a sua cama tinha 4,5 metros. Essa cama, na Bíblia diz em Deuteronômio 3,11, que estava num museu, inclusive, estava lá guardada aquela cama, uma cama de ferro, porque aquele homem tinha 4,5 metros. Olha que coisa interessante. Pessoas que viviam assim, pessoas que eram gigantes. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou tudo perfeito. Quando Deus criou esse planeta, Deus criou tudo perfeito, tudo em ordem, tudo de uma maneira perfeita. Foi assim que Deus fez. Só que quando eu olho para o planeta hoje, me vem uma pergunta. Se Deus criou tudo assim, por que nós sofremos? Por que nós enfrentamos tantos problemas na vida? Eu tenho dito uma coisa, eu tive em Capivari sábado de manhã e disse algo lá. Eu descobri que quem vê rosto não vê coração. Às vezes a gente olha para as pessoas e parece que está tudo bem. Às vezes você olha para a pessoa e nós até temos o costume, né? Quando alguém nos pergunta assim, ó, e aí, tudo bem? O que a gente responde? Tudo bem, mesmo estando mal. Quem vê rosto não vê coração. Talvez nessa noite eu estou falando para alguém que está aqui dentro da igreja, que não está bem, que está sofrendo. Quem sabe alguém que está me assistindo pela internet, que está sofrendo. Alguém que está ouvindo pela rádio, Bandeirantes, 1090, que está sofrendo. E você se pergunta, por que eu estou sofrendo? Muitos se perguntam, de quem é a culpa do sofrimento? O que eu fiz para passar por isso? Por que isso tem que acontecer na minha família? Por que isso tem que acontecer na minha casa? Por que parece que para os outros as coisas dão certo, mas para mim as coisas não dão certo? Se Deus criou tudo perfeito, se Deus criou tudo da maneira exata, a verdade é que a palavra de Deus nos revela o que aconteceu. Lembra que eu falei para vocês que quando o Gênesis começa, ele é o começo da nossa história. Mas nós encontramos outras porções da Bíblia que trazem uma revelação de Deus, inclusive do que aconteceu antes da criação do ser humano. E uma delas é o livro de Ezequiel. Você pode abrir o livro de Ezequiel? Ezequiel, eu vou trocar aqui o microfone. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 28. Você vai passar pelo meio da Bíblia, por Salmos, vai passando aí por Isaías, Jeremias, Lamentações, e antes de Daniel você vai encontrar o livro de Ezequiel. Nós vamos ler Ezequiel, capítulo de número 28.
Vamos ler dos versos 11 em diante. Ali está o 12, mas vamos começar a ler no verso de número 11. Ezequiel capítulo 28, versos 11 em diante. Ok? Quem está do lado aí ajuda o outro. Todo mundo achou? Acharam? Quem achou diz o quê? Amém. Então vamos lá. Olho na Bíblia, ouvido em mim e o coração ligado a Jesus. A palavra de Deus diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles o quê? Preparados. Deixa a Bíblia aberta, olha aqui para mim, deixa eu explicar essa primeira parte. Aqui o profeta Ezequiel teve uma visão. E Deus deu uma revelação para ele. E então ele fala aqui ao rei de Tiro. O rei de Tiro era um dos reis do período do Antigo Testamento. Só que tem uma coisa, esta palavra profética é uma palavra que se referia a Tiro, mas também se referia a outra pessoa. Esta aqui é uma palavra que na verdade está se referindo ao próprio Satanás. E aqui a palavra de Deus diz que ele era perfeito, era um selo de medida, sinete da perfeição, que ele estava inclusive no Éden. E aí olha a sequência do texto no verso 14, diz assim: tu eras querubim da guarda ungido. Querubim é um tipo do quê? Anjo. E aí o texto continua e diz assim: e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? Então me escute bem, você que está aí atrás, escute bem. A palavra de Deus diz que ele era perfeito até o dia que se achou pecado nele. Olha que coisa interessante. Segundo ponto, a palavra de Deus diz que ele era um querubim. Então aqui eu e você entendemos uma coisa: Deus não criou um demônio. Deus criou um anjo que era perfeito. Deus criou um anjo perfeito. Mas alguns perguntam: pastor, mas como é que pode alguém perfeito cair em pecado? E aqui vem uma coisa interessante. Quando Deus cria os seus filhos, Deus coloca a liberdade no coração dos seus filhos. Todos nós somos livres. Você que está sentado aqui hoje à noite, você é livre para escolher. Você que está em casa me assistindo pela internet, ouvindo pela rádio, você é livre. Escute bem, quando uma pessoa te ensina a Bíblia e te faz um convite para você aceitar Jesus, você é livre para aceitar ou rejeitar. Quando a verdade é apresentada a você, quando a palavra de Deus é colocada diante de você, você é livre para aceitar ou rejeitar. Já aconteceu comigo situações em que eu abri a Bíblia para alguém e mostrei na Bíblia o que a Bíblia estava dizendo. E a pessoa disse: não, tudo bem, eu estou vendo que está na Bíblia, mas eu não vou fazer isso aí. Porque nós somos livres. Deus não criou máquinas, não criou robôs, mas criou seres livres. E este anjo era um anjo livre, e ele tinha a oportunidade de escolher. E a Bíblia diz que ele era perfeito até que se achou o pecado nele. Agora, qual foi o pecado deste anjo? Outro texto do Antigo Testamento nos diz qual foi o pecado dele. Venha comigo, você estava em Ezequiel, folheia um pouco para trás, e vem até Isaías capítulo de número 14. Isaías capítulo de número 14.
Nós vamos ler dos versos 12 a 14. Aqui também nós encontramos uma palavra profética, aonde nós encontramos uma descrição sobre a história desse anjo. Olha o que diz aqui na palavra de Deus em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. A Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E essa expressão, filho da alva, é da onde vem o nome Lúcifer. E aí a Bíblia diz: como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. Este anjo queria ocupar o lugar de Deus. E aí pode ficar uma pergunta: esse anjo, que queria uma posição mais alta, queria um trono de exaltação e poder e domínio, por que Deus não aniquilou ele no primeiro momento? Olhe bem aqui para mim e escute uma coisa. Deus poderia ou não poderia ter aniquilado Satanás quando ele teve o primeiro pensamento pecaminoso? Podia ou não podia? Só que se Deus fizesse isso, todos os outros anjos iam pensar uma coisa: nós temos que obedecer a Deus, porque se nós desobedecermos a Deus, quando a gente pensar em desobedecer, Ele nos mata. E eu te pergunto, Deus é assim? Por isso Deus teve que deixar que este anjo cultivasse ali aquilo ali que ele estava produzindo. Porque Deus é um Deus que dá liberdade. Deus é um Deus que deixa liberdade para os seus filhos. E aqui tem uma coisa interessante. Esse anjo começou a difundir um espírito de descontentamento entre os outros anjos. Ele começou a fazer isso. E escute bem agora o que eu vou te dizer. A palavra de Deus disse que houve uma peleja, uma batalha no céu. E tem um outro texto da Bíblia que também nos mostra um fato que aconteceu inclusive antes da criação. Venha comigo até Apocalipse capítulo 12. Folheie a sua Bíblia aí até o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo de número 12. É lá no finalzinho da Bíblia, o último livro. Nós vamos ler os versos 7, 8 e 9. Olha o que diz em Apocalipse 12, 7 a 9. Você que está em casa, está conseguindo acompanhar também? Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, 7 a 9. Eu vou colocar aqui na tela também o texto. Olha o que diz nesse texto, né? Está aí na sua Bíblia e está aqui na tela. Diz assim, ó: houve peleja no céu. Miguel e os seus pelejaram contra quem? Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Quem que é o dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Não fecha a Bíblia, deixa ela aberta. Primeiro vamos entender uma coisa. Teve uma guerra no céu. De um lado está o dragão e os seus anjos, e do outro lado quem é que está? Jesus ou Miguel? Quem é Miguel na Bíblia? Esses dias uma pessoa veio falar comigo com vários argumentos sobre a questão de Miguel. Eu não tenho tempo de explicar tudo agora aqui, mas só vou dar uma pincelada. Todas as vezes na Bíblia que Jesus se levanta para a batalha contra o inimigo, ele é chamado de Miguel. Em batalhas assim.
Uma pessoa veio falar para mim assim: pastor, mas não pode ser, porque lá em Daniel capítulo 12, a Bíblia fala do príncipe Miguel. E quando fala de Jesus, Jesus não é príncipe, Jesus é rei. Ele não vem como um príncipe, mas ele vem como rei dos reis, senhor dos senhores. Eu disse: sim, ele vem como rei dos reis. Mas se você for olhar em Isaías, quando fala da profecia de Jesus, diz que ele é o príncipe da paz. Você encontra pelo menos 6 vezes na Bíblia, chamando Cristo, o Messias, de príncipe. Aí alguém pode dizer assim: não, mas quando ele foi ressuscitar o corpo de Moisés, ele não, diz ali que ele não ousou dar uma repreensão difamatória contra Satanás. Em primeiro lugar, uma repreensão difamatória significa que ele não quis era discutir o assunto. É isso que queria dizer. E quando ele diz: o Senhor te repreenda, eu encontro textos na Bíblia aonde a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, apareceu e ele disse: o Senhor te repreenda. O Senhor mesmo dizendo: o Senhor te repreenda. Então olhe bem aqui para mim, escute uma coisa. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode me procurar em outro momento. Pode procurar o pastor Claito, o pastor Jean, um dos líderes aqui da igreja, que você vai entender melhor sobre esse assunto. Mas Miguel é Jesus. E houve uma batalha no céu. Satanás e os seus anjos. Alguém pode perguntar: pastor, mas quantos anjos tem Satanás? Olha para o verso 4 do capítulo 12. Está aberto aí no capítulo 12. Olha o que diz no verso 4. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para onde? Eu te pergunto, o que é estrelas em profecia? Você quer ter certeza? Vem Apocalipse capítulo 1, verso 20. Está com a Bíblia aberta? Vai até Apocalipse capítulo 1, verso de número 20. Olha o que diz em Apocalipse 1, 20. Lembra que eu falei ontem à noite e hoje eu repito: nós estamos aqui para estudar a Bíblia, nós estamos aqui para entender a Bíblia. Aqui não é aquilo que foi tirado da cabeça do pastor, da cabeça do padre, da cabeça do presbítero, da cabeça do bispo. Não, é o que está na Bíblia. Olha o que diz na Bíblia em Apocalipse 1, 20. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que é estrela em profecia? Anjo. Satanás, ele trouxe quantos anjos com ele? A terça parte. E para onde que eles vieram? E eu e você moramos aonde? Não tem ninguém aqui que é extraterrestre, né? Todo mundo é intraterrestre, né? Vivemos na terra. E a batalha está aqui. A Bíblia diz que Satanás tentou Eva. E Eva então leva, depois de cair, leva então isto para o seu esposo, que também caiu em pecado. E a culpa não é só de Eva, a culpa é dos dois. E na verdade essa culpa passou para nós também. Alguém pode dizer assim: pastor, mas Deus conhece o futuro. E eu te pergunto: Deus conhece ou não conhece o futuro? Sim ou não? Então eu te pergunto: Deus sabia que Eva e Adão iriam cair em pecado? Sim ou não? Então por que Deus permitiu que Satanás fosse até o planeta Terra para tentar? Escute o que eu vou te dizer agora. Independentemente de Deus conhecer o futuro, isso não impede Deus. O que eu quero dizer com isso? Essa liberdade que Deus nos dá. E aqui tem uma coisa extraordinária. Deus sabe quem vai se perder e quem vai se salvar, sim ou não? Só que mesmo assim, Deus continua atuando para tentar salvar os que vão se perder, mesmo sabendo que não vão aceitar. E talvez alguém pense: pastor, mas então como é que eu sei se eu vou ser salvo ou me perder? Posso te contar uma coisa? Sim ou não?
Então olhe bem aqui para mim. O fato de você estar aqui nessa noite, o fato de você estar me assistindo nessa noite, ou ouvindo pela rádio nessa noite, significa que você está abrindo a porta do teu coração para Deus. O fato de nós estarmos aqui estudando a Bíblia, significa que nós queremos a salvação. Só que para você querer, você tem que entender. O inimigo, ele tentou Eva, ele tentou Adão lá no princípio, e eles caíram. E ele tem usado a mesma estratégia. A mesma. Vamos abrir mais esse capítulo da Bíblia. Venha comigo ao livro de 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. É aí no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, tem Atos, tem Romanos, tem 1 Coríntios e tem 2 Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios 11. E depois da gente ler, não feche a Bíblia que nós vamos ler mais um texto aí do lado. Olha o que diz aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 3. Diz assim, ó, está aqui na tela e está na sua Bíblia também. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não fecha a Bíblia, olha aqui para mim. Da mesma forma que o inimigo tentou Adão e Eva, ele está tentando as pessoas hoje. Só que eu te pergunto, ele apareceu para Adão e Eva do jeito que ele era realmente? Ele apareceu disfarçado. E como é que ele faz hoje? Você está com a Bíblia aberta em 2 Coríntios 11? Olha o que diz nos versos 14 e 15 do mesmo capítulo. A palavra de Deus diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de... Se transforma em o quê? Anjo de luz. Você pode ler junto comigo o restante do texto? Vamos ler? Está aqui na tela? Olha para cá, leia comigo aqui, todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3 e... não é muito, pois, ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas... Olhe bem aqui para mim. O inimigo não vai aparecer para tentar destruir a tua vida com a cabeça vermelha, um chifre pontudo, rabo pontudo, um tridente na mão, pata de bode. Não. Ele vai tentar pegar a mentira, misturar com verdade e enganar você. E nunca se esqueça, todas as vezes que a verdade tem uma pitadinha de mentira, toda ela deixa de ser verdade. Por isso que nós precisamos desmascarar o inimigo de Deus. Eu acho uma coisa interessante. Tem tanta gente por aí dizendo assim, ó, não importa onde você vai, não importa o que você... Deus é o mesmo. Tem gente que diz assim, né, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é a maior mentira que já contaram. A voz de Deus não é a voz do povo, a voz de Deus é a voz da Bíblia. Sabe que tem coisas que nós temos que pensar. Eu não estou aqui para criticar outras igrejas, outras denominações, mas eu só quero te fazer pensar. Pense comigo numa coisa. Se você vai numa igreja evangélica, você vai encontrar o pessoal com a Bíblia ensinando uma coisa. Aí você vai em outra igreja, estão com a mesma Bíblia, mas ensinando algo diferente. Eu tenho na frente da minha casa, tem um centro espírita. E sabe o que está escrito lá na frente do centro espírita? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Além deles usarem o livro de Allan Kardec, sabe o que eles usam também? A Bíblia. E eu fico pensando, o que eles ensinam lá é igual ao que nós estamos ensinando aqui?
E como é que tem gente por aí que diz que Deus é o mesmo? Se você for num centro de Umbanda, não tenho nada contra as pessoas que praticam isso, que vivem essa religião. Mas se você for lá, você vai notar uma coisa. O nome de muitos santos que eles usam lá são nomes de personagens da Bíblia. Como assim? Se os ensinamentos são diferentes. Eu e você temos que abrir os olhos, porque o inimigo de Deus tem tentado enganar as pessoas. Olha o que diz em Mateus 24, leia comigo na tela. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quantos e quantos? E quando eu vejo sinais e prodígios, são milagres. E eu encontro pessoas por aí que não estão atrás do Senhor Jesus para servi-lo, mas estão atrás da bênção que Jesus pode dar. Estão atrás dos milagres, estão atrás da prosperidade financeira. Só que quando eu olho para a vida de Cristo, eu vejo uma vida humilde. Não estou dizendo que os filhos de Deus não podem ser ricos, não, claro que não, podem ser. Mas o que eu estou te dizendo é que o princípio é um princípio de servir a Deus, de adorá-lo, de viver a vontade dEle. Só que talvez alguém nessa noite possa estar pensando assim: pastor, como é que nós vamos vencer? E eu quero te mostrar um texto da Bíblia. Olha o que diz nesse texto, de Efésios 6, 12. Vocês podem ler juntos comigo? Vamos ler todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões. Eu tenho um amigo, eu já contei isso aqui uma vez, né? Eu tenho um amigo que ele é lá do Nordeste, aqueles nordestinos porreta mesmo. E um dia ele estava indignado com uma situação que aconteceu na vida dele. Ele disse assim para mim: pastor, se o inimigo aparecesse na minha frente agora, eu ia dar um soco na boca dele, que eu ia arrancar todos os dentes dele. Eu pensei, interessante, né? Mas é possível fazer isso? Não é assim a guerra. Não é essa a batalha. A batalha é espiritual. No capítulo 12 diz que ele foi atirado para a terra, e nós vivemos aqui na terra. E aqui tem uma coisa: como é que nós podemos vencê-lo? A Bíblia diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Estou falando para alguém que está sofrendo, para alguém que está preocupado com os filhos, com o casamento, com o trabalho, com a vida financeira, com a saúde. Pelo sangue de Jesus você pode ter a vitória. No sangue de Jesus há esperança para a sua vida. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí ele disse: eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E que tipo de vida? Se diz amém? Quando Satanás planejou destruir a humanidade, Deus planejou um plano, elaborou um plano para salvar a humanidade. E o verso mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Você pode recitar comigo? Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3 e... porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, mas tenha a vida. Você diz amém? Você já parou para pensar no que ele fez? No sacrifício dele? A palavra de Deus diz que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador do universo. Mas ele se fez homem e veio a essa terra. Você já pensou que o Deus soberano se transformou num ser humano
porque o salário do pecado é a morte, e para que nós não morrêssemos a morte eterna, Ele veio morrer no nosso lugar. Ele veio pagar o preço no nosso lugar. A principal vacina não é a vacina do coronavírus, mas é a vacina para o pecado. E essa vacina é o sangue de Jesus. Hoje à noite Deus te trouxe aqui para você entender que existe uma batalha, essa batalha é real. De um lado o inimigo de Deus, do outro lado o próprio Deus. Enquanto o inimigo cria exaltação, Cristo se humilha e vem morrer pelos nossos pecados. Eu não conheço você, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei o que você precisa vencer na sua vida, mas de uma coisa eu sei: você pode ter a vitória no nome de Jesus Cristo. Ele veio para te trazer vida, e vida em abundância. Nessa noite eu te faço uma pergunta: quantos que estão aqui, independentemente se você é membro da igreja adventista ou não, eu pergunto para todos, quantos que estão aqui querem dizer nessa noite: eu quero ter a vitória sobre o inimigo na minha vida pelo poder de Jesus? Posso ver sua mão levantada? Você quer isso para a sua vida? Se esse é o seu desejo, fique em pé onde você está. Se você quer que Deus abençoe você, a sua família, eu sei que Deus tem uma bênção para cada um de nós. E você que está em casa, se você quer ter a vitória pelo nome de Jesus Cristo, escreva aí na timeline do YouTube, escreva aí e diga: eu quero a vitória na minha vida. Você que está me ouvindo pela Rádio Bandeirantes, vem aqui amanhã, você é nosso convidado, ao lado da loja 1001, aqui na rua José Genovez, na igreja adventista do sétimo dia. Eu quero orar com vocês. Você pode inclinar sua fronte, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque nesta noite nós vimos que existe uma batalha e ela é real. E o inimigo tem tentado iludir as pessoas, tem trazido mentiras, falsidades. Pai, nós não queremos ser enganados, nós queremos a verdade. Queremos que o Senhor Jesus seja o Senhor da nossa vida. Por favor, derrama sobre nós as tuas bênçãos, a tua sabedoria. Eu, como um pregador, eu posso ver os olhos, posso ver a face, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sabe o que cada um que está aqui está enfrentando, passando. E é em nome de Jesus que eu te peço: estenda a tua mão e toque essas vidas. Abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo também. Esse é o nosso pedido, Pai. Nos dê a vitória pelo sangue de Jesus. Queremos ter vida e vida em abundância. Queremos ir para casa agora com a tua paz em nosso coração. Aquela paz que não vem de ti, aquela paz que o mundo não dá, mas que só vem de ti. Essa paz tua que o Senhor coloca no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Olhe bem aqui para mim, deixa eu te falar uma última coisa. Amanhã à noite vai ser um dos temas mais importantes da semana. Você já se perguntou por que muita gente não prega sobre a volta de Jesus? Por que a maioria das igrejas não prega sobre a volta de Jesus, se na Bíblia diz 2.500 vezes que Jesus vai voltar? Porque não entendem o assunto de amanhã à noite. Então, se tem uma noite que você não pode perder, é quando? Amanhã, das 15 para as 8 até as 9 estaremos aqui. Que Deus abençoe você. Eu não vou poder apertar sua mão, mas estarei ali na porta para saudá-lo. Que Deus te abençoe e até amanhã.